Olá, eu sou o professor Abend e estou aqui para falar do cálculo da área total de uma pirâmide. Começarei compartilhando a tela e agora apresentando o primeiro problema. Calcule a área total da pirâmide de base quadrangular regular, de lado 10 centímetros e que tem altura igual a 6 centímetros. Então, nós temos aqui uma pirâmide verde. Dentro dessa pirâmide verde, eu desenhei já a altura dela. A altura vai tocar a base quadrangular regular, quer dizer, a base que é um quadrado, formando um ângulo de 90 graus. Então, essa altura nós vamos chamar de H, vamos simbolizar, representar pela letra H. A base do quadrado mede 10 centímetros. Este tracejado, que vai do ponto E, que é a interseção da altura da pirâmide com a base quadrada, até o ponto G, é o que chamamos de apótema da pirâmide. O que é o apótema de um polígono? É o segmento que une o centro do polígono ao ponto médio de um dos seus lados. Então, nesse caso do quadrado, o apótema vai ligar o centro do quadrado ao ponto médio de um dos lados. Então, ele vai medir exatamente a metade da medida do lado. Se o lado mede 10, o apótema aqui vai medir 5. A altura foi dita no enunciado que mede 6. Então, altura igual a 6. O apótema da base nós vamos representar pela letra M de Maria. E o apótema da pirâmide vamos representar pela letra P. Só que o apótema da pirâmide, a gente não sabe quanto vale, a gente precisa calcular. O apótema da pirâmide é o segmento que une o vértice da pirâmide, representado aqui pelo ponto F, até o ponto médio da base. Então, ele vai ser, na verdade, a altura do triângulo da face da base, da pirâmide. A pirâmide, se a base é um quadrado, ela terá 4 faces triangulares, triângulos isósceles. Então, devemos calcular a altura desse triângulo isósceles. A nossa vida aqui fica facilitada porque a altura da pirâmide, o apótema da base e o apótema da pirâmide, eles formam um triângulo retângulo. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o apótema da base, que vai ser o apótema da base, nesse caso aqui, pensando no triângulo retângulo, ele vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo. A altura é um cateto e o apótema da base é outro cateto. Então, temos um triângulo retângulo de altura 6, né? Cateto 6, cateto 5 e hipotenusa P. Vamos aplicar, então, o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, P ao quadrado vai ser 36 mais 25, que vai ser 36 mais 25, dá 61. Então, P, que é o apótema da pirâmide, vai ser igual a raiz quadrada de 61. Bom, então, para calcular a área da base, temos que calcular a área do quadrado. E para calcular a área lateral, precisamos calcular a área de uma das faces da pirâmide, que é um triângulo, e multiplicar por 4, porque todos os triângulos das faces serão congruentes. Então, calculando a área da face. A área da face. Nós temos a altura, que é o apótema da pirâmide, que é a raiz quadrada de 61, e a base é o lado do quadrado, da base quadrada, que mede 10 centímetros. Então, a área da face vai ser base vezes altura, divididos por 2, que é a área do triângulo. Então, a área vai ser da face base
10. Altura, raiz quadrada de 61. Dividido por 2. Vai dar 5 raiz quadrada de 61 centímetros quadrados. Essa é a área da face. Qual é a área, então, da base? A área da base é a área do quadrado. Então, se a base é o quadrado de lado 10 centímetros, temos 10 ao quadrado igual a 100 centímetros quadrados. E a área total dessa pirâmide? A área total é igual à área da base mais a área lateral. A área total vai ser, a área da base a gente calculou, mede 100. A área lateral, nós calculamos a área de um triângulo, um das 4 faces, um triângulo. Calculamos que é 5 raiz quadrada de 61. Só que eu tenho que multiplicar por 4, porque são 4 triângulos congruentes. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 5 raiz quadrada de 61. Bom, a área total igual a 100 mais 4 vezes 5, que vai dar quanto? 4 vezes 5, 20. 20 raiz quadrada de 61. Bom, 100 mais 20 raiz quadrada de 61 é uma excelente resposta. Entretanto, se você fizer uma avaliação de múltipla escolha, uma prova objetiva, eu tenho muita experiência para acreditar que esta não será a resposta para você marcar na múltipla escolha. Você vai ter que colocar o fator comum em evidência. Então, 100 mais 20 raiz quadrada de 61, qual é o fator que está presente nessas duas parcelas? Qual o maior número seria o máximo divisor comum do 100 e do 20 raiz quadrada de 61? É o 20, porque o 20 divide o 100 e divide o 20 raiz quadrada de 61. Então, vamos colocar em evidência. Então, a primeira parcela, que é 100, 100 dividido por 20 dá 5, mais, e o 20 dividido por 20 dá 1 raiz quadrada de 61, como é a área total, centímetros quadrados. Então, o triângulo de a pirâmide de base quadrada, cada lado medindo 10 centímetros, e a altura medindo 6 centímetros, a área total é 20, que multiplica 5 mais raiz quadrada de 61 centímetros quadrados. Até a próxima aula. Tchau.